Shalom a todos, eu sou o Rav Emanuel Meir e você está no canal da Keilat Mikdash David. Antes eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva neste canal para que você tenha acesso constante dos inúmeros vídeos que sairão deste canal. E neste vídeo de hoje eu irei explicar como que se acende uma Hanukkah e quais são as brachot, quais são as bênçãos que nós recitamos ao acendermos esses utensílios que são as Hanukkiot no plural. Primeiro, antes de responder essas perguntas, eu quero falar o que é uma Hanukkah. Na época do templo sagrado, do Beit HaMikdash, havia-se lá dentro o que chamamos de menorá. Menorá geralmente traduzem como candelabro de 7 hastes. Ou seja, todos os dias era obrigação ser aceso a menorá dentro do templo sagrado e anteriormente também dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. E por que a Hanukkah ela tem 9 hastes, sendo que na época do templo havia-se 7 hastes a menorá? E a resposta é, há 9 hastes em uma Hanukkah, porque o milagre de Hanukkah durou por 8 dias, ou seja, por 8 dias o azeite durou. Uma pequena reserva de azeite que tinha, durou por 8 dias, e o shamash, que é o que nós usamos para acender a Hanukkah. Na época do templo, segundo o templo, os gregos invadiram e roubaram, profanaram o templo sagrado. E uma das coisas que eles fizeram, eles levaram praticamente todos os vasos de azeite com que acendia-se a menorá. Sobrou-se um pequeno vaso de azeite, que não era para durar nem sequer por um dia. Mas os judeus da época, na fé, o que eles fizeram? Eles usaram aquela pequena haste, crendo que talvez durasse um dia. E nesse inteirinho ocorreu o que chamamos de milagre de Hanukkah. A vela durou por 8 dias inteiros, sem cessar. E por conta disto, nós cumprimos essa festa, acendermos as Hanukkiot, geralmente dentro dos nossos lares. Então, vou explicar agora a parte prática. Já sabemos que a Hanukkah contém 9 hastes. E dentre as 9 hastes, sempre haverá uma que se destaca. É o que nós chamamos de shamash. Como você pode ver em cada uma dessas Hanukkiot, temos uma haste que se destaca. Geralmente está mais à frente. A Hanukkiot, que às vezes ela está um pouco inclinada para frente, e uma, como no caso desta, ela está sempre elevada. Ok? Então, sempre o shamash, como nós chamamos, é aquela que se destaca dos demais. Por que chamamos de shamash? Porque o shamash é aquele que serve. Ou seja, no caso, nós usamos o shamash para acender as outras velas. E qual que é a ordem? Primeiro, nós acendemos o shamash. Geralmente, o horário de acender a Hanukkah é no pôr do sol. E é possível acender as Hanukkiot até mesmo de madrugada, contanto que todos os membros de cada casa estejam acordados. É uma das halachot. Então acende-se primeiro o shamash no pôr do sol, ok? Caso for o Shabat, lembre-se bem, se for no Shabat, deve-se acender primeiro a Hanukkah e depois as velas de Shabat, que é proibido pela Torá acender fogo no Shabat. Então primeiro acende-se o shamash. E qual que é a ordem? Vou retirar aqui todas as velas para insinuar como que é. Primeiro nós acendemos o shamash e recitamos uma brachá para depois acender as outras velas. Eu vou ensinar aqui a primeira brachá, que é Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu lehadlik ner shel Hanukkah. Vou falar em português. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenastes acender a vela de Hanukkah. Eu estou ensinando como que se acende na minha direção, ok? Para vocês que estão vendo o vídeo, está na direção oposta, mas o correto é a ordem que colocamos as velas
é da direita para a esquerda. Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem. O hebraico nós escrevemos da direita para a esquerda. Os outros idiomas é da esquerda para a direita. Então, sabendo-se disso, isso é uma lei de raciocínio para entendermos como que se acende as velas. Então, primeiro, hoje vou supor que é o primeiro dia de Hanukkah. Acendi o shamash e depois coloco na extrema direita da Hanukkah a primeira vela. Então, depois desta brachá, fazemos uma segunda brachá. Esta brachá, vou ler em hebraico e depois em português, é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem bisman hazeh. Qual a tradução? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fizeste milagre aos nossos antepassados naquele dia, nesta época. E a terceira brachá, a terceira bênção que nós recitamos, ela é feita apenas no primeiro dia de Hanukkah. Nos demais dias nós não fazemos. Qual brachá que é? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'echianu ve'kimanu ve'higianu lazman hazeh. A tradução? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época presente. Então aqui foi o primeiro dia. Depois dessas brachot, depois dessas três bênçãos, eu acendo a primeira vela e o shamash, que eu usei para acender a primeira vela, eu coloco novamente no centro. E agora, qual que é a ordem? Depois, vamos supor que agora é o quarto dia de Hanukkah. A ordem que eu coloco as velas é sempre da extrema direita, ok? E seguindo a ordem como se escreve em hebraico, da direita para a esquerda. Então eu coloco a vela na extrema direita, foi o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia e quarto dia. Mas agora há uma diferença. Eu não acendo as velas começando primeiro, a primeira vela do primeiro dia da extrema direita, a segunda, a terceira e a quarta. Não. A ordem que se coloca é a ordem comum, como se escreve em hebraico, da direita para a esquerda. Mas agora a ordem que nós acendemos as velas é da esquerda para a direita, porque é o dia vigente de Hanukkah. Então, se hoje fosse, no caso, o quarto dia de Hanukkah, eu acendo primeiro a quarta vela, que é o quarto dia de Hanukkah, a terceira, a segunda e só então a primeira vela. E novamente o shamash colocamos no centro. E assim por todos os dias. Inclusive, há um ensinamento no Talmud que havia duas opiniões como que acendia-se as velas de Hanukkah na época do Talmud, no caso de Shammai e de Hillel, duas casas rabínicas da época. Shammai dizia que deveria se acender as 8 velas de uma vez e a cada dia diminuía-se uma vela. Já Hillel, que é a opinião que nós seguimos, acendia-se uma vela por dia e no último dia de Hanukkah acendia-se todas as velas. A ordem que o Talmud diz é que no nosso tempo presente as leis seguem-se as leis de Beit Hillel, da casa de Hillel. E uma última observação muito importante também, temos diversas leis para isso, aonde colocamos a Hanukkah, até para acendermos ela já no local. Geralmente coloca-se a Hanukkah na janela. Para quê? Para que todos possam ver. Esse é o princípio de Hanukkah. Todos possam ver a luz que nossos antepassados vislumbraram na época do Segundo Templo, vencendo as trevas da Grécia, e também trazer que, independente da escuridão, sempre haverá luz. Então, Hanukkah não é uma festa que nós nos escondemos, é uma festa que nós mostramos a luz que Deus envia para cada um de nós. Então, por isso que nós colocamos a Hanukkah, geralmente na janela, ou em algum outro local que outras pessoas possam ver, até mesmo ao passarem na rua, por exemplo, possam avistar esta luz. E depois do acendimento, nós fazemos uma canção muito conhecida que é o Hanerot Alalu. La 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 la
Então, esta aula foi um ensinamento prático de como você acende as suas Hanukiot. É ideal que cada casa tenha, no mínimo, uma Hanukiah, para cumprir essa mitzvah de Rabbanan, esse mandamento dos sábios. E agora, se você se pergunta como que eu posso adquirir uma Hanukiah e velas para a Hanukiah, você pode acessar e entrar em contato com a Eden Artigos Judaicos. Fico por aqui. Shalom, shalom e até mais. Bezerra Hashem.